Olá pessoal, então sejam bem-vindos à nossa aula 3. E hoje nós vamos falar um pouco sobre as transformações químicas e os alimentos. Também nessa aula nós vamos tratar um pouco sobre propriedades gerais e propriedades específicas da matéria. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Ela vai ser um pouco mais longa hoje, mas será muito boa e muito tranquila. Então, quando nós falamos de transformações químicas e seus alimentos, nós temos que olhar aqui os objetivos da nossa aula, que será definir o que é matéria e exemplificar, conhecer as propriedades gerais e específicas da matéria, identificar as transformações químicas e comparar a ação de conservantes em diferentes materiais. Então, essa é a nossa aula de hoje, esse é o nosso grande objetivo. Então, começando pela definição do que é matéria. Então, o que é matéria? Então, chamamos de matéria tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Por exemplo, a madeira, o ferro, o vidro, o ar, né, que muitas pessoas muitas vezes não consideram como matéria. O ar é matéria. Por quê? Porque possui massa e ocupa um lugar no espaço. Um exemplo disso, você poderia encher uma bexiga, um balão, né, de aniversário, aqui com o ar, e você vai perceber que o balão vazio iria ficar cheio, né, ele iria encher. Por quê? Porque o ar ocupou o lugar dentro do espaço vazio do balão. Então, o ar também é matéria. Então, matéria é tudo aquilo que ocupa o lugar no espaço e possui massa. Exemplos aqui de como a matéria pode se apresentar. A matéria pode se apresentar por forma sólida, né? Observe aqui então as pedras, né? Representa muito bem isso. A matéria pode se representar, se apresentar, melhor dizendo, pela forma líquida, certo? Você vê aqui, por exemplo, a água, e a matéria pode se apresentar, como eu já havia falado, na forma gasosa. Um exemplo é o ar atmosférico. Então, você tem aí pelo menos 3 formas da matéria se apresentar. Observe, talvez um pouco mais microscopicamente, como a matéria no estado sólido, líquido e gasoso eles se apresentam. Então, no estado sólido, você vai observar aqui uma estrutura mais constante, fixa, uma estrutura mais alicerçada, podemos dizer assim. A sua forma é constante e o seu volume é constante. Isso porque as partículas que formam um sólido estão bem próximas uma das outras. Então, por isso, se você pegar uma caneta que está no estado sólido aqui e transportar para qualquer lugar, a forma dessa caneta permanecerá igual e o volume dessa caneta também permanecerá igual. Por quê? Porque está no estado sólido da matéria. Já o estado líquido, a sua forma é variável, mas o volume é constante. Então, se eu tenho 1 litro de água em um recipiente quadrado, né, ele vai adquirir a forma daquele quadrado, né, mas vai continuar com o mesmo volume, o volume de 1 litro. Mas, se eu transferir esse mesmo volume para um recipiente triangular, a forma dessa água, desse líquido, vai mudar. Né, do quadrado para o triângulo, né, triangular, o líquido ali adquiriria uma forma triangular. Se for para um círculo, para um coração, então, enfim, à medida que você transfere aquele líquido para um outro recipiente com a outra forma, a sua forma varia, né, de acordo com o recipiente a qual ele está. Mas o volume permanece constante, o volume permanece o mesmo. Já no estado gasoso, as partículas estão bem mais distantes umas das outras. O sólido bem juntinho, o líquido um pouco mais separado, já o gasoso bem mais separado. Então, isso faz com que tanto a forma do gás como o volume do gás seja variável, né? O volume vai se adequar ao recipiente a qual o gás está. E também a forma vai se adequar de acordo com o recipiente. Então, lembra aí com vocês, não deixa de memorizar. Sólido, forma e volume constante. Líquido, forma variável, volume constante. Gás, você tem então forma e volume variável, ok? Então, a constituição da matéria. Nós precisamos entender que a matéria ela é constituída por átomos. E átomos é um conteúdo que nós vamos ver um pouco mais na frente.
Mas o átomo ele é formado por prótons, que ele possui uma carga positiva, nós vamos ver mais na frente, e por um nêutron, né, que não possui carga nenhuma. Tanto o próton como o nêutron, eles compõem o núcleo do átomo, e ao redor deste átomo nós temos o que nós chamamos elétrons. Então, a matéria, tudo que existe, tudo que nós conhecemos é formado por átomos. Então, é uma combinação desses átomos que formam uma determinada substância. Se eu tenho, então, uma pedra, é um conjunto de átomos que formam aquela pedra. Se eu tenho madeira, é um conjunto de átomos agrupado de uma forma específica, uma quantidade específica que forma a madeira. Da mesma forma, assim, vai ser a água e todas as matérias que nós conhecemos. Matéria é formada, é constituída por átomos. Então, nós já vimos o que é matéria, é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa. Nós já vimos que a forma que a matéria pode ser apresentada, na forma sólida, na forma líquida e na forma gasosa. Nós vimos também que a matéria, ela pode ser, o sólido pode ser forma constante e volume constante. O líquido, a matéria no estado líquido pode ser com forma variável e volume constante, e a matéria no estado gasoso, volume e forma constante. E a constituição da matéria, a matéria é formada por átomos. Os átomos possuem prótons e nêutrons no núcleo do átomo e elétrons ao redor deste núcleo, como nós podemos ver aqui numa imagem. Então, falamos sobre o que é matéria, mas existe uma outra definição que precisamos entender: corpo. O que seria corpo? O corpo seria uma porção limitada da matéria, né? Isso é chamado de corpo. Por exemplo, se eu tenho o ferro em si só é matéria. Mas um pedaço de ferro seria o quê? O corpo, porque é uma porção limitada do ferro. Se eu tenho madeira, madeira seria a matéria. Mas se eu tenho um pedaço de madeira, isso seria um corpo, né? Seria uma porção limitada da matéria. Ok? Então, corpo é uma porção delimitada ou limitada da matéria. Um exemplo, né, você tem aqui uns pedaços de minério, né, uns pedaços de ferro aqui na forma de minério. Além de corpo, nós temos também o que nós chamamos de objeto. Então, matéria, corpo e objeto. Matéria, nós já vimos, é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa. Nós vimos a constituição, nós vimos como ela é formada, como ela se apresenta. O corpo é uma porção delimitada, limitada da matéria. E o objeto? O objeto é quando o corpo é usado com uma função, né, como um tecido. É uma função dada ao corpo. Né? Então, por exemplo, eu tenho o ferro seria matéria. Eu tenho um pedaço de ferro, o pedaço de ferro seria o corpo. Eu tenho um martelo de ferro, então eu tenho um objeto, certo? Vamos aqui para outro exemplo. Eu tenho ouro. Ouro seria matéria. Um pedaço de ouro seria um corpo. E um anel de ouro seria, então, um objeto. Então, objeto é quando eu tenho uma função que é dada ao corpo, que é uma porção delimitada da matéria. E matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa. Então, muito legal isso aqui, né? Matéria, corpo e objeto. Matéria, tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa. Corpo, uma porção limitada da matéria. Objeto, uma função dada ao corpo. Ok? Dando continuidade, nós vamos entrar então aqui nas propriedades da matéria. Então você já deve ter percebido que alguns materiais são mais duros do que outros, outros quebram com mais facilidade, outros são coloridos, outros não apresentam cores, etc. São características. Essas características são chamadas de características ou são chamadas de propriedades da matéria. Então, existem propriedades gerais da matéria e existem propriedades específicas da matéria. Propriedades gerais é aquela que é comum a qualquer tipo de matéria. Propriedades específicas são aquelas que são específicas para cada matéria. Tá? Então, o nome já está dizendo. Então, propriedade geral, todo mundo tem igual. Propriedade específica, cada um tem especificamente. Né? Não quer dizer que porque um tem, o outro não tem. Não. Um tem de uma forma e o outro tem a mesma coisa, mas de uma outra forma. Certo? São específicos. Nós vamos ver aqui essas propriedades aqui juntos. Mas vamos aqui pensar
em algumas propriedades gerais da matéria, né? Características específicas da matéria. Então, primeiro, definição. Propriedades da matéria, gerais da matéria, são as propriedades da matéria observada em qualquer corpo, independente da substância da qual ele é constituído. Independente se é madeira, se é ferro, se é ouro, se é areia, se é água, se é o ar, independente, isso existe. Então a primeira aí é a impenetrabilidade, depois tem a elasticidade, indestrutibilidade, massa, extensão e inércia. São algumas das propriedades gerais que existem da matéria. Vamos pensar aqui na impenetrabilidade. Nós temos aí um desenho aqui do Garfield. E o que esse desenho está dizendo? O Garfield, esse gato muito esperto, ele pula numa cesta de meias, as meias vão para cima, voam, né? E aí ele aparece, nunca deixe ninguém dizer a você o que não é divertido, né? Então ele está ali dentro do cesto de meias, sujas, né, provavelmente. Então, aqui é o seguinte, né? Por que ele conseguiu entrar dentro do cesto? Ora, porque as meias saíram, né? Seria impossível ele e as meias que saíram estarem no mesmo lugar ao mesmo tempo, porque essa é a propriedade da matéria, que é a impenetrabilidade. O que diz a impenetrabilidade, pessoal? A impenetrabilidade diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo no espaço, né? Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, na hora que o Garfield entrou dentro da cesta, as meias saíram, né? Por quê? Porque meia é matéria, o gato é matéria, e os dois não podem ocupar o mesmo lugar simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, né? Por quê? Porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, isso é uma propriedade geral da matéria. Qualquer matéria tem essa característica. Duas matérias não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Dois corpos não conseguem. Isso é uma propriedade geral da matéria. Extensão, né? Extensão é a propriedade que a matéria tem de ocupar um lugar no espaço. Ou seja, toda matéria ocupa um lugar no espaço, né? O que corresponde ao seu volume. Observe aqui esses livros aqui. Eu tenho um livro ocupando um lugar no espaço, outro livro ocupando um lugar no espaço, outro, e o óculos aqui em cima, né? Veja que cada um está ocupando um lugar no espaço, o que isso aí significa uma extensão, né? A matéria possui uma extensão, ela ocupa um lugar no espaço, e isso é uma propriedade geral da matéria. Massa, né? O que seria a propriedade geral? Massa, né? Toda matéria possui massa, independente se a gente veja, independente se a gente não veja. Independente seja leve, independente seja pesado, toda matéria possui massa. E o que é isso? Corresponde à quantidade de matéria que forma um corpo, né? Então, nós temos aqui um exemplo de duas pilhas aqui, e eles estão aqui ocupando uma massa, né? Para medirmos a massa, utilizamos a medida principal, que é o quilograma. Então, massa é uma outra propriedade da matéria. Uma outra propriedade da matéria muito interessante é a inércia. O que é a inércia? Muito provavelmente qualquer pessoa na face da Terra já passou pela inércia. Por quê? Porque qualquer pessoa na face da Terra é uma matéria, então está sujeito à inércia. E o que seria a inércia? Inércia é a capacidade do corpo de permanecer em seu movimento, né? Seja ele em repouso, seja ele não repouso, né? Então, por exemplo, você tem aqui um carro. Observe que eles estão sem o cinto de segurança, a criança, né, a irmãzinha dele aqui, a mãe e o pai estão aqui dirigindo tranquilamente. Por algum motivo, estão em alta velocidade. Vamos supor aqui que eles estão aqui a 200 km por hora, 100 km por hora, estão em alta velocidade ou simplesmente estão dirigindo, né? Pode ser na velocidade que é permitida. Mas por algum motivo, né, houve um desvio e ele acabou batendo num poste. Então, vamos supor que eles estão aqui a 100 km por hora, né? Então eles estão aqui andando a 100 km por hora, tem um objeto aqui, que é o poste, que está parado, é fixo, né, concreto, e esse carro, ele bate nesse poste, né? E o que acontece? Bom, todo mundo, apesar do carro estar a 100 km por hora, todo mundo que está dentro do carro está em repouso. Observe o menino aqui, né, bem sentadinho, sem fazer nenhum movimento. Então ele está em repouso. Mas ele está dentro do carro, e o carro está a 100 km por hora. Então, essas pessoas que estão dentro do carro, que estão paradas, na verdade,
quem está de fora estão vendo que eles estão em alta velocidade, 100 km por hora. Quando o carro bate no poste e bate de uma forma inesperada, qual é o movimento do corpo? Todo mundo que está dentro do carro vai ser jogado para frente. Por que vai ser jogado para frente? Porque a matéria tende a permanecer no seu movimento. Eles estavam a 100 km por hora dentro do carro. Quando o carro parou, foi de 100 a 0 em questão de segundos, eles continuaram na velocidade. E aí, por isso que eles são jogados para frente. E aí, provavelmente vão morrer ou vão ficar bem sequelados aí por causa desse acidente. É por isso que nós devemos usar um cinto de segurança. Por quê? Porque o cinto de segurança, numa batida, né, numa colisão, ele vai impedir que eu vá para frente, porque o carro que estava a 100 km, 200 km por hora, ele vai frear bruscamente e a tendência é de eu permanecer nessa velocidade, no caso, 200, 100 km, a velocidade que o carro estava. Outro exemplo menos trágico aqui, dentro do ônibus, né, tá todo mundo, 2 pessoas em pé aqui, o ônibus está parado, né, e eles estão bem paradinhos, retos. Mas na hora que o ônibus começa a se movimentar, o que acontece? Eles vão para trás, né? Eles têm esse movimento aqui para trás. Por quê? Se o ônibus estava parado e eles estavam parados, eles estavam nesse movimento, parado. E aí o que acontece? Quando o ônibus vai para frente, ele começa a velocidade, mas eles que estão dentro do ônibus, que estavam em repouso, teriam que continuar em repouso, né? E aí eles vão para trás, porque é como se eles fossem ficar para trás. Eles não ficam para trás porque estão dentro do ônibus e estão segurando, mas podem até cair aqui dentro. Então isso é inércia. Inércia é a tendência que os corpos têm de manter o seu estado, seja em velocidade, seja em repouso. Aqui tem uma piadinha muito engraçada do Garfield, novamente. Ele diz, às vezes não percebemos que estamos em movimento. Aí chega o dono do Garfield e diz, não mandei você se movimentar um pouco hoje? E o Garfield deitado, e ele continua deitado. E aqui ele fala, obviamente, John não está levando em conta a rotação da Terra. Então a Terra gira, e aí o que Garfield está dizendo? Olha, se a Terra está se movimentando, eu estou me movimentando junto com a Terra, mesmo que eu esteja aparentemente parado, né? Então, às vezes nós não percebemos que estamos em movimento, porque quando o movimento é uniforme, não podemos senti-lo ou distingui-lo do estado de repouso, certo? Então, quando a gente está dentro de um carro a 200 km por hora, a gente está parado, aparentemente em repouso, mas não, a gente está na velocidade do carro. Se a gente está no avião que voa a 900 km por hora, a gente está parado dentro do avião, mas na verdade nós estamos a 900 km por hora, né? Então isso a inércia é uma propriedade geral da matéria. Uma outra propriedade geral da matéria é a elasticidade, que é a capacidade de nós, a capacidade do corpo de voltar à sua forma inicial, cessado uma força que estava sendo submetida, né? Então, elasticidade, bem tranquilo, toda matéria tem elasticidade. Indestrutibilidade é a propriedade que a matéria tem de não poder ser criada nem destruída, né? Nada na natureza se cria, nada se perde. Tudo se transforma. A matéria é indestrutível e isso é uma propriedade geral da matéria. Agora vamos para as propriedades específicas da matéria. Então, cada propriedade específica, cada matéria tem, mas tem da sua forma específica. Então, quais são umas delas? Organolépticas, que está relacionado com cheiro, com sabor, e com a cor, né? Seriam as propriedades organolépticas. As químicas e as físicas. Vamos ver aqui. Organolépticas. Visão, audição, olfato, tato, paladar. Então, são as propriedades pelas quais certas substâncias impressionam nossos sentidos, né? Cor, sabor, brilho e odor, né? Então, por exemplo, um cachorro, né? Ele vai procurar uma pessoa que está perdida, ele precisa cheirar ali um objeto daquela pessoa perdida, e aí ele vai conseguir, né, conseguir encontrar a pessoa no mato onde esteja perdida, porque ele consegue sentir o cheiro a grandes distâncias. Isso é uma propriedade organoléptica. Cada substância, cada pessoa tem um cheiro específico, né? A água, né, não tem cheiro, é específico da água, né? O refrigerante, a coca tem um cheiro, o suco tem um cheiro. Isso é uma propriedade específica. A visão, aquilo que nós vemos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pegamos, aquilo que nós comemos,
aquilo que nós ouvimos, isso seriam propriedades organolépticas. Além dessas, nós temos as propriedades químicas, que são propriedades que caracterizam quimicamente uma substância. A queima, a combustão, a hidrólise, a reatividade são reações químicas, então isso são propriedades químicas. Tem produtos que são mais combustíveis, tem produtos que são menos combustíveis, e assim sucessivamente. As propriedades físicas são aquelas relacionadas com as mudanças de estado físico, né? A fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, a ebulição, que é a passagem do líquido para o gasoso. Então essas são propriedades físicas, né? Cada substância passa do estado sólido para o líquido numa temperatura específica. Cada substância passa do líquido para o gasoso para uma substância específica. Então isso vai de substância para substância. E aí nós temos aqui uma pequena tabela de mudança de estados físicos que nós vamos ver na próxima aula mais especificamente. Então nós ficamos por aqui, a aula 3, assista o vídeo, faça os exercícios e estudem. Vamos para frente, bons estudos e até logo.